Olá, gente amada que me escuta, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Asas La Fera aqui, hoje falando sobre o trânsito de Marte na oitava casa. Antes de começar a falar sobre esse trânsito, é um trânsito que dignifica a energia de Marte. Eu peço por gentileza que, se for sua primeira vez, se inscreva no canal. Já vai deixando aquele like, já vai compartilhando com outras pessoas que você sabe que vai gostar desse conteúdo também, que vai passar pelo trânsito de Marte na casa oitava, que está passando por um trânsito de Marte na casa 8. Vamos entender o seguinte: Marte, ele gosta da casa oitava. É como, lembra da casa 1 que dignifica Marte? A casa oitava também dignifica Marte. Nesse caso aqui é uma casa de términos, de cortes, de cirurgias, de morte. E Marte, ele rege assuntos desses níveis, né? Esses níveis profundos, esses níveis afiados, esses níveis agressivos, violentos. Marte gosta de uma casa oitava. A casa oitava que é uma casa de dores, sofrimentos, penúrias também. Marte vai amar essa energia porque ele vai colocar movimento nisso, ou dar um basta de uma vez por toda para finalizar isso e renascer na casa 9, ou de alguma forma terminar e descansar. Observe que a casa 8 é uma casa de finalizações, de sanções. Tudo que acontece na casa 7, as brigas, pelejas da casa 7, entra na oitava casa com esse ar de escândalo, com esse ar de morte, com esse ar de dor. Claro que Marte não vai ser só isso, né, pessoal? Marte é um maléfico, claro que traz todas as questões de dificuldades, de malefícios, sabendo conduzir bem essa energia fascinante de movimento, de proatividade, de cirurgia. Observe, cirurgia necessária para sarar, para sanar, para revigorar. Então depende muito da sua maturidade emocional. Marte na oitava casa vai trazer muitas oportunidades de lidar com os prazeres. Casa 5, quadratura com a casa 5, solucionar como você lida com esses prazeres de uma forma mais amadurecida, sem se enganar com as ilusões. Como você gasta seu dinheiro, como você investe. Marte na casa 8 faz oposição à casa 2. E Marte vai também ensinar aqui a cortar amizades que não são verdadeiras, amizades que são tóxicas, amizades que te faz sentir isolado, sozinho, que te engana, que te faz você sentir mais sozinho do que junto. Ele faz quadratura com a casa 11. Então aqui é um momento de você, né, enxergar a realidade dos fatos e cortar, limpar, tirar as coisas venenosas, as coisas ruins. Sabe aquela ideia de tratar o alimento, limpar o alimento antes de consumi-lo? É o Marte na casa 8, é a faca afiada que vai fazer essa limpeza, tratar as vísceras e tirar aquilo que não é comestível, não é palatável. Então, a influência de Marte na casa oitava, em cenário astrológico, pode durar, claro, 2 meses em média, lembre-se disso, mas pode durar anos, durar meses, 6 meses, se Marte fica retrógrado a cada 2 anos, Marte retorna, né? Ele dura 6 meses, se Marte fica retrógrado, em média sempre 2 meses pelo trânsito de Marte, a cada 2 anos se repete. Então essas influências de Marte na casa oitava também pode durar anos, devido que tem a ver com luto. Então é uma casa muito profunda em nossa vida, essa oitava casa. A casa 8 muitas vezes é associada à morte, ao medo, à própria vingança. Torna-se um palco intrigante para Marte, porque Marte vai se sentir bem aqui. Por isso que eu digo, Marte vai estar dignificado numa casa oitava. Imagine a casa oitava como um local silencioso, cheio de ferramentas que o Marte pode trabalhar sem que as pessoas
impeçam ele de fazer o que quiser, porque ali é muito assustador ir para lá. Então não é qualquer um que vai. Então enfrentamos aqui nossos medos mais profundos, encontramos a complexidade das transformações da própria vida mesmo, os términos. Marte a cada 2 anos, quando passa na casa oitava, a gente tem o abandono de alguma situação, finalização de alguma situação, algum momento interessante para começar um novo momento em nossa vida. Então esse espaço de oitava casa, Marte se revela como um guerreiro sem roupa, sabe? Ele pode colocar para fora tudo que ele sente, as malícias, as raivas, os ódios. Vai trazer uma intensidade ímpar às experiências que moldam quem somos. Ele é o catalisador, o agente do ponto de ruptura, como se estivesse realizando uma cirurgia cósmica para encerrar o que já cumpriu o seu ciclo, encerrar os projetos que já finalizaram, aquilo que quer se fazer, mas que não vale mais a pena. Observe as perdas de tempo que a casa 6 traz. Observe que a casa 8 faz sextil com a casa 6. Então, aquilo que se perde tempo na casa 6, quando Marte está na casa 8, tem que parar de fazer de uma vez por todas. Se não cuidou a doença na casa 6, a morte certa na casa 8, a inflamação certa, aquilo, sabe? A casa 8, ela já era, ela fez isso, vai ser encaminhada, vai ser entregue dessa forma, é o prazo final. A casa oitava, Marte se torna um aliado poderoso para aquelas pessoas que buscam encarar o inevitável, o fim inevitável, né? O tempo, o momento, o destino final com coragem e determinação. É como se Marte nos lembrasse aqui para renascer logo em seguida de um novo projeto. Acabou, vamos começar outra coisa semana que vem completamente diferente, sabe? Então precisamos deixar para trás o que já não nos serve mais. A casa oitava deixa de ser apenas uma morada da morte, mas transforma no momento de superação também. Fundo do poço, um momento de análise. Lembre-se, amado, Marte vai fazer conjunções com planetas que você possa ter na casa oitava. Marte vai fazer aspectos com outros planetas que você tem no mapa, claro. Então vai ativar pontos dolorosos, né? Ainda mais se você tiver planetas na casa oitava. Esses pontos vai trazer sim aquilo que você já sabe, que é difícil, que você não quer aceitar. Mas uma vez por todas, se você já tem essa energia na casa oitava, você sabe que é necessário aproveitar logo o que é bom e tirar o supra-sumo, porque pode acabar. A ideia da casa oitava é essa, as coisas acabam, então a gente tem que aproveitar o momento presente. É importante ressaltar que assim como Marte confere força, ele também pede cuidado. A energia marciana pode se manifestar de maneira impetuosa, incentivando ações impulsivas e reações intensas. Na casa oitava, essas reações intensas, isso tudo se remonta à dor, a medo. Se remonta à ideia de ir profundamente dentro de si mesmo para poder sanar e curar, tirar fora aquilo que não serve. Enquanto navegamos por esse mar de lama escura, sujeira, que é a oitava casa, pode ser vista assim, a gente vai lá no fundo, a gente percebe que no fundo, nas profundezas, tem diamantes ali. Então, a sabedoria, a paciência, é entender que mesmo nesse mar de lama, tem riquezas embaixo. Ou seja, nosso Marte aqui, observe, o Marte tem que estar afiado, ou tem que ter essa capacidade de cultivar a ação sábia para poder ter a ferramenta certa nesses momentos difíceis, de passar por uma situação tabu, uma situação problema, sem gerar um escândalo. Vamos entender que um escândalo só se torna um escândalo se alguém disser que é. Uma situação qualquer adversa que a gente age com insensatez pode se tornar um escândalo. A gente só sabe aquela ideia dos acordos feitos boca a boca,
que a gente conversa pela confiança. A casa 8 é muito relacionada a isso. A gente pode ser passado para trás, a gente pode confiar. Então é uma casa ao mesmo tempo tão pura, porque tem a ver com um acordo feito de honra, mas também é uma casa muito malícia, de pessoas que passam a perna, pessoas que pegam na emboscada e termina a vida ali, sabe? Vai para um escândalo mesmo. Você prometeu, você disse e não cumpriu. Então, ao refletirmos sobre esse trânsito de Marte na casa 8, tem toda essa ideia das cobranças. A casa 8 é a dívida, se a casa 2 é o que temos, a casa 8 é o que devemos pagar. Então, somos convidados a encarar o desconhecido nessa questão de que é o que é do outro. Então, aceitando as transformações inevitáveis que Marte aqui vai ter, que pede essa limpeza, esse faxinão, também a casa 8, jogar fora e deixar espaço para o novo entrar. Então, em meio ao medo e à incerteza, surge a coragem de encarar o fim, não como um ponto final, mas como um prelúdio de um renascimento, de um recomeço, de que é grato pelo que conquistou. Claro, falando assim, dá um medo, né, um frio na barriga se você vai ter esse trânsito de Marte na casa 8, mas quem passa por ele sabe que apenas acontece o seguinte: situações adversas em ter que lidar com assuntos espinhosos que dá vergonha se todo mundo saber, resolução de conflitos e dívidas e repartilhar coisas que precisam de muita justiça e perspicácia em ser direta naquilo que diz, naquilo que fala, nos acordos que se faz. Lidar com emoções à flor da pele, como paixões avassaladoras, sentimentos proibidos, triângulos amorosos que, se vier à tona, causa o fim, né? Um desejo proibido, uma sexualidade proibida. Então é um período muito forte. Marte nessa casa 8ª desencadeia uma série de transformações profundas em áreas da vida, traz essas oportunidades de você lidar justamente com quem você é de fato, que mais uma vez você tem a oportunidade de encarar a sua jornada de mudança necessária. Você pode escolher empurrar novamente pela barriga, que aqui na casa 8 faz trígono com a casa 12, que é aquela vez da procrastinação. Evite essa procrastinação, porque tudo que cai para a casa 12 fica muito mais difícil, vem no momento que você não quer parar para fazer. Então a casa 8 é a hora da misericórdia, no sentido de é tudo ou nada, é o 880. Então, tanto no lar quanto nas relações, Marte aqui é um agente de revelações intensas e emoções muito fortes. Casa 8 faz trígono com a casa 4. Então, muitos traumas da família, muitas questões do passado se acabam aqui. É um momento de limpar, cortar as correntes emocionais que te prendem. Observe que se Marte estiver em signo de água, facilita muito isso. Se Marte já estiver mais em signo de fogo ou em signos que ele fica mais livre, os cortes podem ser muito mais drásticos, de alguma forma bem mais como se diz, apaixonante, né? Se Marte estiver já no signo de terra, tem que tomar cuidado justamente pela falta de empatia. Também, sabe, é só fazer isso, só cortar fora. E observe que é necessário ter uma prudência, ter uma introspecção, claro, uma coragem de encarar as verdades, muitas vezes ocultas a nós mesmos, mas uma certa sintonia com as emoções genuínas, com a ideia da humanidade. Lembre-se que a casa 8 faz sextil com a casa 6. Mais uma vez, questões de humildade, questões de seres humanos. Somos humanos, vamos morrer. É necessário entender essa fragilidade humana quando Marte passa na casa 8, para a gente também não esquecer que dói, que o corte limpa, a cirurgia limpa, mas tem o pós-cirúrgico, tem todas aquelas dores. Então é um momento de lidar com escândalos, com segredos, com dores que são desconfortáveis, mas tem o poder de purificar, de renovar. A gente entende que a cirurgia, o pós-cirúrgico, foi para nos curar de uma coisa pior que poderia levar a nossa vida embora. Então esteja preparado para enfrentar essas verdades duras,
de Marte, mas Marte permite a não se perder em ilusões, que aí sim seria o que é levado de alguma forma para a casa 12, revelando as camadas mais profundas de sua vida familiar, o lar, os relacionamentos amorosos, os negócios, os dinheiros, a vida conjugal, o dinheiro da empresa, o dinheiro em conjunto. Lembre-se que a casa oitava faz sextil com a casa 10. Aqui é uma casa também que vai forjar a sua liderança, a sua capacidade de lidar com a crise. Quando Marte passa aqui, você passa por essa crise, você entende que você é capaz de liderar outras pessoas, porque você consegue se manter firme em momentos difíceis, em momentos de escândalos, em desavenças. Então é importante cultivar essa empatia e compreensão. Marte, nesse trânsito pela oitava casa, amado, amada, ele instiga a necessidade de se comunicar de maneira honesta, mesmo que isso leve a términos da relação. Observe que os términos aqui podem ser términos factuais, ou seja, não vou conversar mais com você, vamos ficar distante. Pode ser términos abruptos ou de lutos, como por exemplo morte de alguém, falecimento, acidentes. Então, são transformações nos laços afetivos que trazem esse tipo de peso. O impacto de suas palavras, de suas ações pode ser muito forte, mas lembre-se que muitas vezes a verdade é que é libertadora. Cria o espaço para esse crescimento, para o amadurecimento, para a liderança da casa 10. A casa oitava também é o domínio dos segredos, das dores, das medos profundos que você possui. Então, quando Marte passa aqui, possivelmente o que os seus relacionamentos engatilharam em você, sabe? A oposição da casa 7, que agora entra na casa oitava, você de alguma forma tem que lidar com segredos. Você vai revelar isso para todo mundo, suas fraquezas que seus inimigos declarados descobriram ou podem descobrir. Então, Marte, com essa energia intensa, incentiva a enfrentar essas questões de frente, proporcionando uma oportunidade única de curá-las, de fortalecer a você mesmo, ao seu interior, a você entender que sim, você é fraco, mas você consegue ser inteligente e traçar estratégias de driblar essas limitações. Ao invés de reprimir emoções, permite explorar. Paixões, por que você sente essa paixão proibida? Esse desejo, o que te faz sentir isso? Será que é proibido mesmo? Será que se eu provar o cálice não vai ser saboroso? Será que eu não vou ser uma ovelha que prova do sangue e passa a gostar? Então tem que tomar cuidado, tem que ter a malícia. Então esse Marte nesse processo é a maturidade de você entender que uma decisão sua implica na vida de outras. Mais uma vez aqui, sextil com a sexta casa. Na oitava casa é muito mais forte. Você emerge mais forte e mais autêntico aqui. Você entende que decisões que você toma pode dar fim a vidas, a projetos de outras pessoas. Muitas pessoas que dependem de você possivelmente não existirão, não nascerão, não poderão vir a este mundo de alguma forma porque você agiu, escolheu, não pagou, não fez alguma coisa naquele dia específico, não decidiu para aquele número de pessoas. Entenda aqui a grandeza da sua ação. A sua ação que é capaz de transformar a vida das pessoas. Então é um período para lidar com fortes emoções, reconhecendo que muitas vezes é preciso mergulhar nas profundezas do próprio coração para verdadeiramente compreender a si mesmo e aos outros. Marte na oitava casa é como uma chama ardente que ilumina as áreas escuras da sua vida, proporcionando a oportunidade de renascer e renovar. Lembre-se que estou falando aqui de Marte, o planeta Marte, passando na sua casa oitava. Ele vai trazer essas ações e você vai ter a oportunidade de mudar tudo nesse sentido. Então, quando você entende o peso das suas emoções, se na casa 6 era uma engrenagem que o trabalho final poderia ser comprometido, na casa 8 é uma ação, é uma inação que pode destruir todo um formigueiro, por exemplo. Sabe a ideia do matar o formigueiro?
A casa 8 é essa morte do formigueiro. Muitas pessoas não vão ter o pão de amanhã, não vão ter a vida amanhã, porque você negou algum tipo de benefício. Entende? A casa 8 traz esse tipo de situação. Em meio a todas essas mudanças, lembre-se de que ao enfrentar as verdades desconfortáveis e lidar com as emoções intensas, você está pavimentando um caminho para uma versão mais autêntica, verdadeira, vibrante de você mesmo. Casa 9, uma casa expansiva, uma casa que vai para o exterior, mas antes algo em si tem que morrer. Então, nesse período propício a transformações necessárias, permita-se crescer e florescer, confiante de que no final a verdade sempre liberta e o renascimento é inevitável. O trânsito de Marte na casa 8 é uma jornada que nos convida a limpar o terreno, a cortar o mal pela raiz, sabe? Encontrar a oportunidade de renascimento também. Nem todo mundo, claro, Marte passando na casa 8, nas zonas vão morrer fisicamente, nem sempre o Marte é o causador, mas o Marte ele lembra da engrenagem. Então aqui, muitas vezes dessas ações que é tomado com Marte na casa 8 vão resultar na morte futuramente. Então é um período como uma cirurgia. A energia marciana atua como um bisturi, permitindo corrigir e renovar aspectos essenciais da vida, do seu cônjuge, dos seus familiares, das pessoas ao seu redor, mas em relação a o que faz elas serem elas, a sentirem prazer. Ao enfrentar os desafios que surgem durante esse momento, é importante encarar a verdade de frente. Marte na casa 8 não tolera ilusões, não tolera, sabe os ursinhos carinhosos, aquelas frufruzices. Ele não tolera porque muitas vezes isso não é verdadeiro. Isso são questões da casa 5, de diversão, de coisas animadas, circense, e muitas vezes Marte exige maturidade para lidar com segredos e malícias que podem surgir das sombras. O segredo do riso do palhaço. Será que o palhaço realmente está feliz ao sorrir? Observe, né? A pessoa que coloca a maquiagem, ela tem que trabalhar, pagar as contas, ela tem uma vida por detrás daquela questão toda animada ali. Então a casa 8 é os segredos do palhaço, sem medo, nas áreas mais obscuras de sua vida. Então, amado, amada, tem que confrontar as verdades ocultas. É possível cortar os vínculos prejudiciais e promover uma transformação mais real. Casa 5, casa 11, lembre-se disso. A cirurgia não é por acaso. Esse trânsito é como um procedimento delicado, exigindo coragem para enfrentar as dores emocionais, a necessidade de renunciar ao que já não serve mais, para abrir caminhos. Ao cortar o mal pela raiz, você cria espaço para o crescimento, a renovação da planta, da nova planta, da semente. Observe, a casa 8, as fênix que vai se ressurgir das cinzas. Precisa se queimar primeiro. Então aqui é um processo doloroso, mas necessário. Alcançar um estado mais elevado do ser. É aquela ideia do sacrifício que você entende que, nossa, eu passei por isso, sobrevivi, sou mais forte do que pensava. Então a casa 8 é associada a esse luto. O luto é necessário também. Marte nos instiga a enfrentar as perdas, a coragem, a resiliência. Observe o tempo de luto de 2 meses a 2 anos. Então vivenciar o luto. Não é à toa que Marte, se você trocar um jogo de letras, colocar um O, fica morte. Então, seja por relacionamento, situações ou padrões de comportamento, quantas partes de você tem que morrer para você nascer de novo? Ou então, quantas partes de você já morreu? Então você permite que a cura ocorra e prepare o terreno para o renascimento. Então é como se você
a sua versão criança morre para nascer a versão jovem, adolescente, também que morre para ser o seu adulto, né? Que tem que morrer para nascer o auge do adulto no auge, para nascer o idoso tem que morrer essa parte. Então o amanhecer traz consigo uma nova esperança, vamos colocar assim. Então é importante agir com sabedoria ao lidar com as sombras. Marte revela na casa 8 essas sombras, porque se Marte é ação e a casa 8 é uma casa cheia de segredos, é como se você quer colocar aquele segredo, aqueles desejos, aquelas vontades ocultas em prática. Então, reconhecendo que a maturidade reside em discernir entre o que é genuíno e o que é ilusório, o que pode, o que não pode, a controlar os impulsos. Então, ao cultivar essa sabedoria, você se fortalece para superar desafios, transformar as sombras em luz. Cuidado, claro, com enganações, com situações de passar para trás, né, com a desconfiança nesse período. Cuidado, de certa forma, é necessário também que você coloque a mão no fogo, porque a casa 8 ela traz o diamante, e o diamante ele vem justamente de você ter coragem de colocar a mão ali debaixo da lama, né? Entende? Então a casa 8 de alguma forma, amado, quer que você dê esse pulo no escuro, transformando a sombra em luz. Então esse período de renovação e confronto com os próprios medos. Lembre-se de que ao cortar o mal pela raiz, você está plantando as sementes de um futuro mais autêntico e pleno. Marte na casa 8ª é uma oportunidade para renascer. Em seguida, Marte vai para a casa 9, mas vai ficar imenso na casa 9, mais forte, mais sábio, mais conectado consigo mesmo. Porém, antes, ele precisa ter esse recolhimento, ele precisa entender quem de fato ele é. E para entender quem de fato ele é, ele vai nas próprias sombras, os próprios desejos. Observe que um Marte mal trabalhado na casa 8ª é aquela pessoa que tem poder e faz o que ela quer e extrapola, gasta demais, exagera nos poderes, nos desejos, na busca por satisfazer os prazeres, se é que um entende. Então tem tudo isso aqui na casa 8ª. Bem, pessoal, é isso. Se você gostou do vídeo até o momento e ainda não se inscreveu, se inscreve agora, já vai deixando o like também, tá bom? Obrigado pela sua atenção. E é isso, pessoal. Esse é o vídeo de Marte na casa 8ª. Use com sabedoria essa informação. Um trânsito muito forte para Marte. Marte está dignificado na casa 8ª, ou seja, é um Marte bom, mas é uma bomba, é complicado. É um ferrão de abelha doloroso. Bem, pessoal, até mais, tá bom? Tchau, tchau.